Então, gente, na semana passada, a gente estava com aquela meditação, né? E a gente interrompeu. E a ideia, em princípio, seria a gente continuar, né? Deixa eu... Coloquei aquelas anotações no grupo para a gente não perder. É, E aí, por mim, a gente continuaria, a não ser que vocês tenham alguma outra coisa que vocês estejam pensando em meditar para a gente aqui hoje, com a gente. Vocês têm, não? Por mim, a gente segue nessa mesma inspiração do domingo passado, que foi bem Tá. edificante, que Bom, repercutindo aí durante a semana, e a gente continua. show de bola. Vamos tentar nos situar, até eu mesmo também, né? A gente lembrar onde a gente estava e pegar até o próprio espírito de onde a gente estava, né? Todos nós que estamos aqui hoje somos justamente os que estavam, então não é uma revisão para quem não estava, não. É para a gente, eu mesmo, a minha memória é muito fugaz e não me ajuda muito, então até eu mesmo, para a gente poder pegar o fio da meada, é importante para mim a gente poder passar um pouco mais aqui, né? É, a gente tinha, a gente começou, na verdade, a pensar nisso a partir de uma provocação da Inesita no domingo atrasado, salvo engano, quando a partir dessa uma música que herética, até eu passei ela hoje aí também, já salvo engano, mas está nessa playlist que eu mandei no grupo. E aí a Inesita falou a respeito dessa coisa. Eu não sei se foi na hora da música herege ou se foi num outro momento, mas a Inesita falou sobre isso, falou o que que a gente está fazendo, né? É, que normalmente, a gente, depois que conhece a Jesus e o Evangelho, e ele promove, ou supostamente promove uma mudança na vida da gente, a gente, de repente, começa a se afastar das pessoas, né? Que a gente conhecia antes e que é, entre aspas, do mundo, que não é de Deus, né? Ou que são do diabo. E, de repente, a gente começa a se isolar e se fechar num mundinho em que agora só tem, supostamente, né? Vamos enfatizar, que agora supostamente só tem gente de Deus e gente do bem. E se isso for verdade, se essa suposição for verdade, a gente não tem mais com quem compartilhar o evangelho. Aliás, que bom, sob certa ótica, que não é verdade isso, né? Que mesmo aqueles que estão naquele ambiente religioso com a gente, que também já se converteram, etc., nem todos, e na minha impressão, na verdade, a minoria, de fato estão salvos, né? Então, o nosso consolo é que, pelo menos ali dentro, onde supostamente só tem convertidos, a gente tem como se converter e tem como ser instrumento de Deus para converter outras pessoas, né? Mas deixando essa ressalva de lado, que não deixa de ser um conforto para a gente, um consolo, dentro dessa preocupação da Inesita, mas fato é, as pessoas que faziam parte da amizade da gente, da escola, do trabalho, da vizinhança, os amigos de chope para quem bebia, né? De repente parou de beber, não que vocês sabem meu conceito, não que precise, né? Os amigos do futebol e etc. E de repente você abandona ali aquele pessoal porque você vê, não, essas pessoas elas vivem de maneira diferente da minha, eu não sou mais desse mundo, eu não vou me misturar. Se eu me misturar com eles, eu vou acabar voltando para aquele caminho errado, eu vou pecar, eu vou entristecer o Espírito Santo de Deus, eu estou no meio dessas pessoas, elas xingam, elas falam palavrão, elas traem os maridos, as esposas, elas são violentas, são agressivas. Eu não quero me misturar, seja porque Deus já me transformou, seja porque ainda não me transformou tanto a ponto de, se eu estiver lá, eu não vou acabar fazendo a mesma coisa errada. Werner, Sim, Nesita. e aí, para completar essa sua posição que você está falando, é isso mesmo. E a gente recebe na igreja, dependendo da igreja, na maioria das vezes, esse ensinamento que você não pode ter comunhão. Aham, Se alguém da igreja vê você com determinadas pessoas, a visão dessas pessoas não é que você está ali para influenciar, né? Mas que você está ali e você vai ser influenciado por aquela pessoa. aham, Se você não
parece que eu entendo, quando a gente vai para Jesus, a gente tem não é poder, não é força, é alguma coisa a mais, porque você está com uma pessoa muito, muito além, é o dono do mundo. Aham. A Bíblia Mas chama isso de parece poder mesmo, né? Atos 1:8 chama de poder mesmo, né? Poder para ser testemunha, né? que você está acima, você Uhum. está ali na nata, mas o, isso na teoria, mas na prática parece que nós somos muito sensíveis, nós vamos ficar muito, muito sutil, Muito expostos, muito né? facilmente, isso, muito, muito facilmente influenciado. E aí você acaba parece que pegando isso e você vai se enclausurando. Aham. Você vai e você perde todas aquelas pessoas, você perde as pessoas que você é, teria que evangelizar, teria que trazer com a sua nova vida para esse lugar que você está. Aham. E aí vai afastando, afastando, e depois você chega num ponto que você não tem mais campo, assim, porque as pessoas vão vir vendo você, o jeito que você vive, tudo. Não é assim você conheceu a pessoa hoje, você fala, a pessoa já vai. Você Uhum. fala ou você age perto daquela pessoa assim, durante pouco tempo, Sim. horas, e a pessoa já aceita Jesus. Não é assim. É um viver diário, né? Exatamente. Exatamente. E o que você mencionou aí, muitas vezes, implicitamente a gente recebe como se fosse uma orientação do Evangelho, talvez até por esse salmo aqui, que é um dos salmos que eu sempre mais gostei na vida, que é o primeiro salmo, capítulo 1, versículo 1, né? Na versão que eu decorei, ele diz: Bem-aventurado aquele que não segue o conselho, não anda, como é que é? Salmo 1, agora é porque eu li aqui na versão nova aqui e perdi o que eu decorei. Bem-aventurados aqueles que não andam. Agora eu perdi. Mas então vai na versão daqui mesmo. Bem abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Você lembra aí aquela versão, vocês estão com a Bíblia aí, aquela da Ferreira Almeida, alguma coisa assim, que é aquela que a gente costuma decorar, que é a que eu decorei? Agora o meu fugiu aqui, porque quando eu li, para poder mencionar, bem-aventurados que não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores, zombadores aqui, assentar na roda aqui, o que ele chama aqui de reunião é assentar a roda, né? E não se detém no caminho dos pecadores, aqui está traduzido como não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores. Veja que essa tradução aqui, ela passa muito melhor mesmo a ideia, quando a gente vê aquela maneira como é a versão que eu decorei, né? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, está igual realmente aqui. E é a ideia, nós como cristãos não podemos mesmo ser influenciados pelos ímpios e andar segundo o conselho dos ímpios. Aí a versão diz: não se detém no caminho dos pecadores. Pode dar uma ideia de parar com eles, né? Não, você tem que passar por eles, mas você não pode parar para estar com eles. Mas a ideia do deter no caminho é essa aqui sobre a influência, né? Então não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores. É bem diferente. E a última aqui, que nem se assenta na reunião dos zombadores, que é a mesma que está lá, que é não se assenta na roda dos escarnecedores, e é que aí que muitas vezes, então, por causa disso, você vai entender que não, então eu não posso sentar na rodinha com quem é do mundo, com quem é do mal. A gente normalmente vai fazer essa correlação aqui com sentar numa roda com quem xinga palavrão, com sentar numa roda com quem toma cerveja, né? A gente normalmente vai até fazer essa correlação.
E isso é um perigo realmente muito grande. Mas o contraste aqui desse versículo 1, diz que é bem-aventurado quem não tem essas práticas, ele justamente diz ao contrário. Ao contrário, faz o quê? Sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Veja que o contraste aqui não está em... Pelo contrário, a sua plena satisfação está em ir para a igreja, e estar com os crentes, e estar com os outros católicos. A sua plena satisfação está em para os retiros espirituais. Não. A plena satisfação aqui está em Deus e na sua lei. E medita nessa lei de dia e de noite. Está na obediência, e a nova lei, na verdade, inclusive, do Evangelho, aqui era o Velho Testamento. A lei do reino de Deus hoje, é a única lei, segundo Jesus, na qual se resumem todas as outras, é a lei do amor. Então, pelo contrário, a sua plena satisfação está na lei do Senhor, ou seja, está na lei do amor. Ou seja, a sua plena satisfação está em amar. E nessa lei do amor, ele medita de dia e de noite. Essa pessoa que é verdadeiramente do Evangelho, ela dia e noite o que ela está pensando é em fazer bem para as pessoas, em amar as pessoas. Ele está com a consciência cada vez mais alicerçada e mais apurada de cor, de que o outro é uma extensão de si e de que a maneira como ele se relaciona com esse outro deve levar em conta esse fato. Então, cada vez mais ele está mais consciente disso, e para além de uma consciência intelectual, ele tem plena satisfação na medida em que ele vai avançando no cumprimento dessa lei. Quanto mais ele ama, quanto mais ele mata o próprio ego, tanto mais pleno de satisfação ele vai ficando, tanto mais satisfeito ele vai ficando. Por isso a expressão do versículo 1 começa bem-aventurado com felicidade, né? Abençoado com felicidade ou bem-aventurado. Então, o contraste aqui, ele muito mais me levaria a estar com os pecadores, a me assentar na roda onde estão os pecadores. A questão não está em se eu estou fisicamente ali, mas é se a minha vibe é a mesma das pessoas que estão ali. Se o motivo de eu estar ali é o mesmo das pessoas estarem ali. Eu quero me confraternizar, sem dúvida nenhuma. Eu quero curtir aquele momento com esses amigos meus ali que eu não preciso abandonar e nem posso, sem dúvida nenhuma. Mas, para muito além de tudo isso, a minha presença ali tem um propósito maior: ser luz em meio às pessoas que estariam em trevas. Ser sal para aquelas pessoas que a vida possivelmente está sem sabor. De ser um farol para muitos deles ali, cujas vidas estão desnorteadas, cujo barco está remando e está sendo levado de maneira indiscriminada. Não tem um foco, não tem um propósito, não tem um norte para essa vida. O meu propósito ali, principal, é ser testemunha. Daí, como você falou, né, Inesita, é como se a gente tivesse um poder, e de fato é esse poder. Porque um dos textos que a gente justamente vai ler é isso que diz, Atos 1:8, quando Jesus está para ir embora, ele diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Poder para quê? Para falar em língua? Não. Poder para quê? Para curar as pessoas? Não. Poder para quê? Para profetizar? Não. Poder para quê? Para ser minhas testemunhas, para testemunhar a respeito de mim. E justamente o capítulo 6, salvo engano, de João, 13, deixa eu ver aqui. Aliás, ele está anotado aqui. João... Não anotei aqui, não. 18... Não anotei, não. Mas deixa eu pegar aqui, então. João, essa questão do testemunho... João, capítulo 13, versículo 34, Jesus vai justamente dizer: um novo mandamento vos dou. Veja que aqui, quando a gente vê aqui no Salmo, velha aliança, Velho Testamento, que a gente não pode trazer com a literalidade, a gente tem que trazer a partir da aplicação que Jesus faz. Aqui está falando de lei. A lei aqui no Velho Testamento, quando o salmista declama, a lei aqui era a lei de Moisés. Era essa lei que o pessoal hoje que está lá naquela região da Palestina, o próprio pessoal de Israel, é capaz de pegar essa lei, como um trecho da música que a Inesita gostou muito, eu também, a gente vai passar ela de novo. Isso é estranho, mas você fala:
que a gente é capaz de transformar a fé em faca. Sem Deus, a fé é faca. Que é o que está acontecendo naquela região e como justamente o Jeová estava ali, explicando para os seus ali. Sem Deus, sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo de Deus, sem essa aplicação do evangelho que Jesus faz, dizendo, olha, tudo aquilo ali era sombra disso aqui que é muito maior e é o verdadeiro, dessa única lei que é a lei do amor, e que é realidade a partir da minha presença, do meu fluir de vocês, que inspire e capacita vocês na atitude para com os outros. Sem isso, sem Deus, a fé é faca. Você transforma toda a letra em motivo para matar e morrer. Guerra, em faca. Que é o que a gente está vendo num plano maior, num plano mais visível acontecer lá na Palestina, na faixa de Gaza, de Israel. Israel, que tem o Velho Testamento, e os muçulmanos que têm também o Velho Testamento ali no Alcorão. Né? O Alcorão é repetição, e seriam, a palavra Alcorão significa repetição, recitação. E a ideia teria sido justamente de pegar os principais trechos da lei e colocar de uma forma que pudesse ser repetido periodicamente pelas pessoas que seguem essa fé. Então, o muçulmano ele tem também essa mesma base de lei. Então, de fato, para a velha aliança, você se isola das pessoas que não seguem essa lei. E esse era realmente, Deus dizia, não se misturem com outros povos. Não se casem com pessoas estrangeiras, com pessoas de outros povos. De fato, a literalidade da lei era isso. Mas era por quê? Porque era uma sombra, era um desenho, era uma maquete para a gente entender algo muito maior. Quando Jesus vem para aplicar, ele vai justamente então dizer agora, olha, eu vou dar um novo mandamento para vocês, tá bom? Quando ele fala de novo mandamento, ele está fazendo contraste com o quê? Com o velho mandamento. E qual é o velho mandamento? É a lei de Moisés. São todas aquelas leis que a gente vê em Números, né? Principalmente, que a gente vê ali em Deuteronômio. São essas leis ali, que hoje continua sendo tomada a ferro e fogo ali pelo pessoal de Israel que ainda não adota, não o Israel messiânico, mas o israelita que até hoje está esperando o Messias, que até hoje considera aquela terra sagrada, que até hoje, então, está brigando ali com outras pessoas que igualmente tomam aquilo como sagrado, e eles vão, inclusive, querer expulsar os pecadores de um lugar sagrado, e por isso eles são capazes de matar e de morrer. Ué, Sim? isso é tão lindo, tão maravilhoso ver essa aplicação sendo feita na vida de Jesus, que a gente vê Jesus no início do ministério dele se revelando a uma mulher samaritana, a uma pecadora, e no final do ministério foi crucificado entre dois ladrões, entre dois pecadores. Então, a vida de Jesus, a gente acompanha que as maiores revelações, os maiores momentos até teológicos, foram expressos no meio de pecadores, no meio em ambientes de pessoas que não eram religiosos. E quando falava isso, a religião era deslocado, era num contexto muito pessoal, como de Nicodemos. Então, Jesus mostrou isso na vida dele, na vida prática, de que ele veio para ser luz no meio das trevas. Então, não tem como você brilhar se você não estiver envolto de pessoas que estão em trevas. Perfeito, perfeito. E exatamente. E Jesus, na linha do que você está falando, Jeová, Jesus foi chamado de quê? Jesus não era chamado de santo pelas pessoas da comunidade, era por aqueles que reconheciam a santidade dele, né? Os discípulos. Agora, pelo povão que queria criticar e tal ali, que era contra Jesus, eles chamavam ele de quê? De pecador, de beberrão, de comelão e de amigo de pecadores. Pecador não, de amigo de pecadores. De comelão, de beberrão e de amigo de pecadores. Ora, ele seria chamado de amigo de pecadores se ele não estivesse sentado à mesa com pecadores, e de fato há relatos expressos sobre isso acontecendo, né? Muito bem lembrado. E acontecia numa frequência tal, embora o relato seja apenas um ou dois, mas acontecia com uma frequência tal que ele chegou a ser taxado de amigo de pecadores. E então, justamente por quê? Porque o novo mandamento é esse, é amar uns aos outros. É amar seres humanos. Uns aos outros aqui são seres humanos.
E é como o próprio Jesus falou, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Ora, se é amar uns aos outros, por que é que eu vou excluir quem mais precisa de amor, que seriam justamente os doentes? Se é para amar uns aos outros, por que é que eu vou excluir aqueles que supostamente mais precisam, que naturalmente mais precisariam, que são os pecadores, que são os escarnecedores? Então a questão não é me Werner, assentar, não estar com eles, mas qual é o propósito, qual é o foco, qual é a minha base ao me assentar com eles? É a mesma, sim? se a gente for levar o pé da letra, dentro de tudo isso que a gente está falando, o Salmo 1 é, leva a gente, se a gente tirar o espírito e deixar só a letra, leva a gente a ser monge, né? Leva a gente a Você ser? medita na lei do Senhor, monge, Ah, sim. os monges, vai lá, então você se separa, você fica longe de todo mundo, porque você vai meditar na lei do Senhor de dia e de noite, todas as pessoas que estão ao seu redor são pecadoras, então você é santo, você tem que ficar separado. Aí você Uhum. perde o contato com todo mundo. As pessoas falam, não, fulano de tal é o cara, né? Ninguém tem como conviver com essa pessoa e tudo. Então, é nessa linha aí mesmo que o Jeová está falando, que eu acho que você entendeu direitinho a, a minha posição, né? Como é que é? A minha luta, né? Sim, E sim. aí, quando você chega depois de passar por tudo que eu passei, que eu estou passando ainda, né? E você pensa assim, meu Deus, já passei dos 50, e você vê assim, o que que eu queria fazer, os meus planos, meus sonhos, o que que eu fiz disso, né? Que você pensa, não, muitos já se perderam, se esvaíram, alguma coisa dá para você pegar, né? Ainda com muita dificuldade, porque os anos vão passando e você vai, né? É, Uhum. a sua força não é a mesma, Uhum. né? E aí você fica com esse várias interrogações. Exatamente. Verdade. Inesito, eu me permitiria fazer uma ressalva aí, um acréscimo, uma ressalva e um acréscimo. Quando você fala que a gente acabaria sendo como um monge, eu diria a gente seria como um monge que está eternamente em preparação e absolutamente fragilizado, sem anticorpos nenhum de tão isolado que ficou durante a preparação para alguma coisa que nunca foi aplicada. Porque a ideia do monge não é realmente de viver eternamente isolado. A ideia do monge é você passar um tempo isolado em consagração, onde você então E se prepara voltar mais forte. para daí você ir e evangelizar, ou no caso, seria a ideia de Você voltar mais forte, né? Mais firme exatamente. para fazer essa missão. Exatamente. É. Então seria É. essa, quando você tem com essa consciência de que é de um tempo, tanto que existem realmente relatos de monges extraordinários, né? E que justamente fizeram maiores feitos, inclusive no que diz respeito a amor mesmo, de cuidado com o próximo, abandonando a vida, abrindo mão de tudo, depois que sai daquele momento ali de reclusão, onde está ali meditando na palavra de Deus e buscando a presença de Deus e etc. E ele sai para missões onde realmente a vida dele está absolutamente anulada. E ele tem esse poder, então, agora, para não se sentir mais atraído pelas propostas do mundo, pelas atrações do mundo, inclusive dos pecadores, aos quais ele vai perseguir, entre aspas, no mundo, no sentido do bem, né? Perseguir para alcançar e apresentar o evangelho. Então, só essa ressalva que eu faria, porque a gente parece que a gente justamente se isola, mas não como uma preparação necessária em alguma medida, mas a gente simplesmente, digo isolamento, como eu estou falando, essas reuniões, igual a gente está aqui, né? São momentos em que a gente está aqui, todo mundo focado, está reunido no nome de Jesus, e a gente pode falar mais abertamente, mais claramente, não vai ofender ninguém aqui, mas com o propósito de chegar agora e viver a semana. E a gente alimenta de novo e a gente vai. E a gente todo dia faz ali o devocional, que é esse momento de reclusão, de separação, de entrar para o quarto, mas para buscar essa inspiração e capacitação e anticorpos, né, para a gente poder ali partir para o que realmente importa, que é esse contato em amor. Então, Jesus ele fala: um novo mandamento eu vos dou, amai uns aos outros, amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Que dessa mesma maneira tenhais amor
uns para com os outros. Aí o 35 ele diz, através deste testemunho, que testemunho? O amor de vocês uns pelos outros, todos reconhecerão que são meus discípulos. Testemunhar é isso. Testemunhar é falar sobre Jesus, é falar sobre como é ser discípulo de Jesus, como é que é a vida proposta por Jesus. Aí 2 pontos. Desta maneira, através deste testemunho, todos reconhecerão. Para não ter dúvida de que a gente está falando desse novo mandamento, que é o amor, que falou no versículo anterior, ele mete 2 pontos e diz, se tiverdes amor uns pelos outros. Mas como seres humanos, completamente dominados pelo ego, desde o Éden, e, por tabela, dominados por Satanás, que é o imperador desse século, é aquele no qual o mundo dorme, o mundo está morto. Como que esses seres humanos vão ser capazes de amar uns pelos outros? Com muita força de vontade? Com muita disciplina? Ué, Sim. e o Sim. próprio Jesus, né? Mesmo sendo filho de Deus, ele passou 40 dias, né? 40, né? Em jejum, né? No Perfeito. deserto. Perfeito. Então, ele, além de já ter essa força, ele passou esse período lá e foi abastecido, né? Para dar continuidade à obra dele aqui, né? Exatamente, ele teve esse momento, e justamente, aí ele começa logo em seguida a obra, mas durou 40 dias, não durou uma vida, né? E o pior, uma coisa seria durar a vida com eu ainda a pretexto, não, estou me preparando, ainda não estou pronto, ainda iria lá, não está justificado, mas vá lá. É um raciocínio que minimamente daria para aceitar, embora não justifique. Agora, o pior é você ainda passar a vida dizendo que essa reclusão não é uma preparação, essa reclusão é justamente porque eu sou santo e não me contamino. E cada vez vou me contaminar menos. Aí realmente é o fim da picada, né? Então, Atos 1:8, a gente tende a ver isso aqui como recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até o confim da terra. A gente tende a esquecer a segunda parte, que é o porquê que vocês vão receber poder. Por que eu vou derramar sobre vocês o poder do Espírito Santo? Por que eu vou dar o Espírito Santo para vocês terem poder? Poder para quê? A gente ignora a segunda parte. Aí só foca que quando o Espírito Santo desceu sobre o pessoal lá no Pentecostes, eles começaram a falar em línguas. E a gente agora põe na cabeça da gente que esse descer do Espírito Santo, quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, a evidência disso é ela falar em línguas. Não, isso pode ser um indício. Porque imitação de línguas as pessoas podem fazer. Imitação do dom de milagres as pessoas podem fazer. E desde lá do Egito, os magos faziam também imitação de milagres. O próprio Jesus disse, cuidado, hein? Vão vir muitos no meu nome e vão fazer milagres para se passar por mim. Então, o poder não evidencia a presença de Deus. O poder não evidencia, esses dons não evidenciam a presença do Espírito Santo de Deus e, portanto, que ele habita em mim e que eu estou salvo. E que eu sou dele e que ele é meu. O que evidencia isso é o fato do testemunho. E o testemunho consiste no amor uns pelos outros. Esse amor que está para além do que eu faço, como 1 Coríntios 13 vai dizer. É o fazer pelo fato de o amor estar me impelindo a fazer. Pelo fato de o Espírito Santo de Deus, cujo fruto é amor, de acordo com Gálatas, capítulo 5, esse Espírito Santo de Deus que produz o amor, de acordo com Gálatas 5, me move em direção à necessidade do próximo. Paulo, em 1 Coríntios 13, vai justamente dizer que quando eu faço bem para o meu próximo, mas não é porque o Espírito de Deus habita em mim e está me movendo, ele diz, você só vai fazer barulho, não vai valer de nada para você. Para aquele que recebeu aquela caridade, aquela boa ação, valeu instantaneamente para ele. Mas não valeu para o principal, que era me curar do meu egoísmo, do meu ego. Era me tirar um pouquinho mais desse império do egoísmo e das trevas. Desse império da mentira. Essa que é a principal finalidade
acabou não acontecendo para mim, portanto, não vai passar de barulho. Mas quando o meu movimento em direção ao próximo se dá porque o Espírito Santo de Deus que me habita moldou o meu olhar para com o próximo, moldou o meu coração para o meu próximo, consequentemente, a minha maneira de enxergar e de agir para com ele, e foi por isso que eu vendi todos os meus bens e dei para os pobres, ou foi por isso que eu entreguei o meu próprio corpo para ser queimado vivo em favor de alguém, aí sim vai ter valor para você. Porque aí você está matando a sua carne, você está matando o seu ego por uma consciência de corpo. E só o Espírito Santo de Deus é capaz de fazer isso. Porque você é capaz de vender todos os bens e dar para os pobres com a finalidade de ficar na história, de ir para as manchetes dos jornais, de ser aplaudido da igreja, de poder dar um testemunho a respeito disso. Ou de a melhor, o que pode parecer mais virtuoso de todos os equívocos, que é de poder ganhar um lugar no céu. Como se o lugar no céu pudesse ser comprado com atitudes, com benevolências, com doações, com caridades. Aí já deixaria de ser graça. É quando eu faço porque essa graça habita em mim, age em mim, está me modificando, de fato, eu estou testemunhando algo que existe em mim, e aí sim é uma evidência de que eu faço parte desse novo reino. Fora isso, é apenas indício. Eu falar bonito é indício, eu saber pregar a palavra é indício, eu profetizar em nome de Jesus, sendo verdade ou não aquela profecia, é indício, eu curar enfermo é indício, porque como Jesus disse, naquele dia muitos vão dizer, mas Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos os enfermos, mas Senhor, nós nos assentamos à sua mesa e comemos com você e com os seus. E ele vai dizer, eu nunca conheci vocês, ou seja, eu nunca habitei vocês, porque se eu habitasse vocês, vocês teriam prazer na minha lei, que era uma só, amar o próximo, vocês não teriam transformado, cada um no seu nível, cada um no seu mundinho, a fé em espada. Porque da mesma forma que o pessoal lá naquela região do Oriente está transformando, está em nome da fé, pegando em espadas para matar pessoas, inclusive que professam a mesma fé, e como aquela música vai dizer, e criaram, portanto, para si deuses próprios, apesar da mesma leitura, cada um tomou para si um deus e está combatendo o outro com o seu deus, criado a partir da mesma lei, do mesmo texto. Assim como eles estão fazendo isso, nós também, na nossa realidade micro, no nosso mundinho, nas nossas realidades, nas nossas relações individuais, nós estamos também, em nome da fé, pegando espadas. Inclusive, para justamente poder dizer, e pegando a fé, e pegando Salmo, capítulo 1, versículo 1, e pegando a espada e dizendo assim, eu não me assento com vocês, eu não vou andar nesse caminho com vocês, eu não vou me relacionar com vocês, eu não vou tomar leite enquanto vocês tomam a cerveja de vocês, eu não vou tomar cerveja enquanto eu tomo juntamente com vocês, se eu não tenho nenhum problema com isso. Eu não vou sentar com vocês, me recuso se vocês continuarem falando esse monte de palavrão aí, porque eu não falo porra, eu só falo merda. É completamente diferente. Da minha palavra não sai palavra torpe. Você que fala porra, ou isso é palavra torpe, eu falo merda, que cocô. Não, isso não é palavra torpe, imagina. Nós na igreja falamos isso para a gente não xingar. E a gente, em nome dessa fé, a gente toma a espada e a gente separa as pessoas da gente. As pessoas que mais precisariam da gente, a gente, na verdade, isola. E supostamente sendo luz, e podendo tirá-los das trevas, a gente não o faz. E quando essa luz acontece dessa maneira, de fato, luz nós não somos. A gente está enganando nada mais, nada menos do que a nós mesmos. É por isso que na semana passada eu falei que eu não acredito naquela, com todo respeito, absolutamente todo respeito, quando ele justamente diz que aquele que viver a vida aqui salvo e não levar... e a vida que não servir para salvar uma só pessoa, não se ocupar para a salvação de um só, para trazer luz para um só, para ser salvo na vida de pelo menos uma pessoa, ser presença de Deus para alguém, poder testemunhar para esse alguém, portanto, conquistar essa pessoa para o reino, que essa pessoa estaria miseravelmente salva. Eu não acredito no miseravelmente salvo nesse sentido. Miseravelmente salvo, todos nós somos, porque é só pela misericórdia de Deus e somos, de fato, todos miseráveis. Mas não pelo fato de eu ter vivido a minha vida toda aqui, ensimesmado em mim mesmo, numa suposta relação com Deus,
que transformou e mudou a minha vida absolutamente, como essas músicas que a gente viu e vai ver de novo dizem. Transformou que eu não consigo imaginar minha vida mais sem Deus. Que coisa maravilhosa que é a presença dele. E agora eu vou trancar as minhas portas, eu vou fechar as janelas, eu vou te dar toda possível brecha por onde essa presença poderia sair. E eu vou ficar ensimesmado no meu mundinho com Jesus. Fake news. Mentira de Satanás. Porque a Bíblia apresenta Jesus como um fluir. Apresenta o Espírito Santo como um rio. O rio você não represa. Se você tentar represar o rio, ele pode até acontecer por algum momento, mas ele vai arrebentar tudo, ele vai arrebentar a barreira, ele vai arrebentar as comportas, ele vai embora, ele vai sair por cima. Você não vai represar. Você pode até represar uma parte dele, mas ele vai sair. Ou ele arrebenta e sai todo, ou ele começa a sair pelos lados, ele muda o caminho, ele vai sair por cima da represa que você fez se ela foi muito bem feita, mas o rio você não trava, o Espírito Santo você não segura. O vento, que é outra ilustração para o Espírito Santo de Deus, você não represa. Quando você represar o vento e você conseguir colocar ele dentro de uma caixinha, vento ele já não é. E o Espírito Santo nunca vai deixar de ser vento. E, portanto, já Espírito Santo não vai ser. E quando a gente se fecha, então, nesse mundinho, e a gente se em si mesma em nós mesmos, perdoem minha redundância, mas é a ideia, a gente está violando a essência e o primeiro passo do Evangelho, quando Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Eu sou o caminho, eu não sou um represamento. Eu não sou uma gaiola, eu não sou uma caixinha, eu não sou um quartinho. Eu sou um caminho para você trilhar. E enquanto está indo pelo mundo, Marcos 16, enquanto estão indo pelo mundo, vocês possam fazer discípulos. Fazer discípulos como? Testemunhando. Testemunhando como? Amando uns aos outros. Como que eu vou conseguir fazer isso? Recebendo o poder, que é a presença do Espírito Santo de Deus em vocês. Quando a gente se fecha em nós mesmos, supostamente para não se contaminar e não entristecer o Espírito Santo de Deus, ele já não habita em nós. Tudo não passa de mentira e, portanto, continua ou voltar a ser império das trevas. Tudo não passa de escuridão, porque quando você fechou todas as brechas para a luz não sair, a verdade é que a luz não entrou mais. E por mais que você continue chamando de luz, você está de novo ou continua no império das trevas. Porque a luz você não represa. Jesus disse: você não pega uma luz e coloca ela debaixo da cama. Pelo contrário, você coloca no lugar mais alto e mais centralizado daquela para ela poder iluminar todas as pessoas. Todas as pessoas o quê? Que precisam de luz. E quem é que precisa de luz? É quem está na escuridão. Se eu, de fato, sou luz, se é que isso é verdade, e na medida em que isso é verdade, porque de forma absoluta para nenhum de nós é verdade, mas na medida em que eu já tiver caminhado, e que isso já for verdade na minha vida, eu necessariamente preciso compartilhar. Porque se eu não compartilho isso, independente do custo, ainda que custar minha própria vida para compartilhar, eu não estou amando. E se eu não estou amando, a primeira e única lei desse reino ao qual eu digo que pertence, que é o reino da luz, o reino da verdade, eu já violei, que é a do amor. Quando eu me fecho em mim para não perder essa coisa tão maravilhosa, e assim também não compartilhar, eu não estou amando. E a gente violou tudo. Então, por isso que não há no Evangelho violação a esse salmo. O que a questão é a aplicação dele, como que se dá. Porque justamente, como eu falei, o versículo 2, ele vai dizer: antes, pelo contrário, a sua plena satisfação está na lei do Senhor. Mas a nossa lei não é mais a velha aliança. A nossa nova lei é amar ao próximo como a ti mesmo, ou amar o próximo, na verdade, com um novo referencial, que é como Jesus amou. O como a ti mesmo é com essa consciência de que o outro é parte de você. Olhar para o outro com essa capacidade. E na sua lei medita de dia e de noite. Ora, ainda que fosse verdade, e eu não acredito nisso, vocês sabem disso, ainda que fosse verdade que tomar cerveja é pecado, se eu amo o suficiente as pessoas que tomam cerveja, supostamente por tomar cerveja, elas estão perdidas e estão nas trevas. E eu sou luz porque eu não tomo cerveja. Qual o sentido
em eu, enquanto luz, não me permitir sentar com eles àquela mesa. E ainda que não tomando cerveja, pedir para o garçom, você tem todinho aí, amigo? Não? Você tem leite puro? Você traz um leite puro para mim? Eu quero brindar com meus amigos. Qual o problema disso? E eu ser agradável para ele, não tomar esse leitinho puro como se eu fosse superior em relação a eles, como se aquilo me tornasse melhor do que eles, mas deixando a minha presença ser agradável, porque se presença de Jesus for agradável, tem que ser. Não é uma presença que humilha, não é uma presença que incomoda, não é uma presença que faz com que as pessoas se sintam inferiorizadas em relação a mim, em relação a Jesus, sim, como eu me sinto pequeno quando eu olho para Jesus. Mas não eles se sentirem pequenos quando olham para mim, porque eu estou tomando um copo de leite, ele está tomando um copo de cerveja. Repito, ainda que eu entendesse que cerveja é pecado. Mas se eu estou disposto, em nome do amor, Jesus disse, amem como eu amei a ponto de dar minha vida por vocês. Olha, se eu tenho que amar a ponto de dar minha vida, eu não vou, então, fazer esse sacrifício de sentar com alguém que toma cerveja e tomar o meu copinho de leite, mas poder ser luz para eles e, quem sabe, amanhã eles poderem estar comigo tomando apenas um copo de leite. E a gente brindando todo mundo com um copo de leite e ter abandonado o pecado da cerveja. Repito, se cerveja fosse pecado, porque o pecado, então, seria o tomar a cerveja. E, mais uma vez, repito, não é como eu penso. Não seria o me assentar com quem está tomando essa cerveja com o propósito de amá-los. Talvez naquela, eu vou sentar ali, eu não vou agora, gente, eu vou tomar um leite aqui, mas eu vim aqui só porque eu sou de Jesus, vocês não são. E eu vim aqui falar com vocês aqui que beber cerveja é pecado, que vocês não precisam disso, e que eu tô com meu leitinho aqui, olha aqui, eu vou tomar meu leite, olha minha risadinha, que legal, eu sou feliz sem precisar disso daí. E vocês podem também tomar o leitinho juntamente comigo, se vocês quiserem serem felizes, porque Jesus que habita. Você não precisa nem falar nada disso. Se você for uma presença agradável no meio deles, estou usando um exemplo bem longe, e como eu estou dizendo, não é nem o que eu acredito, apenas para ser, na cabeça da gente, isso é mais fácil da gente imaginar, na nossa cabeça mais religiosa. Eu apenas vou lá porque eu quero estar com os meus amigos, porque eu os amo. Porque eu os amo, eu quero estar com eles. E se eles estão no lugar onde estão tomando cerveja e eu os amo, eu vou lá e vou sentar na mesa onde eles estão tomando cerveja. Se eu acredito que cerveja é pecado, eu vou tomar meu leitinho. Eu vou tomar uma Coca Zero. Eu vou pedir uma água mineral. Mas eu não vou deixar de estar com os meus amigos a quem eu amo só porque eles estão tomando cerveja. E se eu perceber que se eu for falar de Jesus ali, eu vou incomodá-los naquele momento, eu não vou falar. Eu posso apenas ser Jesus para eles. Como? Sendo gentil. Eu posso dizer, você quer uma segunda dose? Eu posso buscar para você? Ah, seu copo parece que caiu um mosquitinho. Deixa eu tirar aqui, eu vou pegar um copo limpo para você. Garçom, você traz? Essa aqui é por minha conta, tá? Você perdeu essa daí. Garçom, traz mais uma para o meu amigo. Mas com sinceridade, com amor de verdade, ele gosta daquilo ali, ele vai tomar aquilo ali. Mas eu não vou perder a companhia do meu amigo só por causa disso que eu entendo que é pecado, que eu acho que é pecado. E repito, não é o meu caso. Então, eu não vou falar de Jesus, que eles vão dizer, o Emer desmancha prazer, ele vem na mesa da gente aqui, que a gente vai tomar cerveja de boa, ele fica querendo falar de Jesus. Eu não gosto disso. Então, eu não vou falar de Jesus, amigo, porque eu quero estar com vocês, eu quero amar vocês. Agora, tem uma coisa que eu não posso deixar, é de ser Jesus aqui, tá bom? Porque ele habita em mim, ele está me modificando. Então, eu vou ter que ser isso. Eu vou puxar a cadeira para você, eu vou sugerir que você sente no melhor lugar da mesa ao invés de mim. Eu, de repente, se eu tiver condições, eu vou dizer, não, deixa, hoje eu vou pagar aqui para você. Mas está gastando dinheiro naquilo que não é pão. Você está pagando para o outro ter bebido a cerveja que, parêntese, chave, supostamente, é pecado. Eu estou amando o cara. E se eu amá-lo, o que a Bíblia promete é, eu estarei sendo testemunha de Jesus. De que eu sou discípulo de Jesus. E a gente vai dizer, caraca, velho, o Ema é diferente. O Ema é gente boa. Quando eu for tomar cerveja de novo, eu vou chamar. Ele não toma, não, ele toma o leite. E, repito, não é verdade. Você vai escandalizar que eu vou estar tomando meu drinkzinho. Mas se fosse isso, aí eu ia tomar o leitinho. Vou chamar o Emer, ele não toma cerveja não, mas ele fica alegre também, ele fica de boa, e tá legal. Aí ele vai me chamar de novo, porque ele gosta de mim, porque ele viu que eu gosto dele. E eu tô sendo Jesus para ele, no dia que alguma coisa de repente acontece, que ele acha que alguém pode buscar um amigo para um dilema que ele esteja vivendo, por exemplo, de repente eu posso ser o amigo do leite, a quem de repente ele vai chamar.
E o amigo do leite vai estar lá para abraçá-lo, para chorar junto com ele. E para dizer, velho, se eu puder ser útil, eu estou aqui, no que eu puder ser. E eu vou ser luz para ele. E eu vou ser sal para a vida dele, para dar sabor na vida dele. Isso é evangelho. Mas se eu me isolar no meu mundinho de luz, na luz eu já não estou. Se eu me isolar no meu mundinho, no meu suposto reino de Deus, eu de fato ou nunca saí do império das trevas ou eu voltei para ele. E a base dele é a do egoísmo. Isso é tão forte quando você realmente tem um relacionamento pessoal com Jesus, que Moisés, que é um dos tipos de Jesus, é alguém que a Bíblia apresenta como justamente alguém que conversou cara a cara com Jesus, com Deus, para ser mais preciso. Tem um momento em que Deus diz assim, Moisés, ó, não dá mais, não dá, Moisés, deixa eu te falar, eu vou destruir todo mundo. Sai de perto, Moisés, eu vou matar todo mundo agora aqui, não vai sobrar um. Aí Moisés chega e diz assim, e Moisés que também está incomodado, hein? Aquilo doía nele. A maneira como o povo era rebelde, desobediente, aquilo incomodava, pecaminoso. Mas como ele agora estava andando muito com Deus, estava cheio cada vez mais de Deus, a verdadeira luz brilhava nele a ponto de o semblante ficar tão claro que as pessoas não conseguiam olhar para ele, tamanha a presença de Deus na vida dele. Ele chega para Deus e diz assim, Deus, deixa eu te falar uma coisa. Se você for matar todo mundo aqui, pode riscar meu nome do livro da vida. Isso é amor. Isso é amor. O cara falar uma insanidade dessa. Moisés chega e diz assim, se for para você matar esses pecadores, pode riscar meu nome. Olha o nível, olha a que ponto o amor faz. Ele coloca a salvação dele na reta, ele coloca a realidade dele e diz assim, ó, ou o senhor dá outra chance pro pessoal, ou então eu também não vou. É uma insanidade, não tem sentido isso. Mas é essa ideia de alguém que ama como Jesus amou a ponto de dar a própria vida. Ele colocou a salvação dele em jogo. E Deus disse, não falou isso, mas é a ideia, né? É como Deus, cara, tu pegou mesmo o negócio, hein? Tá muito parecido comigo. E que isso, velho? E justamente é um dos tipos de Jesus. É uma das figuras que ilustram Jesus, é Moisés. E que, de fato, morre pela humanidade. Jesus, de fato, vai para o inferno. Porque se o seu nome é arriscado do livro da vida, você vai para o inferno. E como um dos tipos de Jesus, ele ama o povo a ponto de abrir mão da presença de Deus e ir para o inferno. Quando ele diz, risca o meu nome do livro da vida. Se você não for libertar eles, se você for matar eles aqui. Era uma referência a esse nível de amor de Jesus. Que, de fato, abre mão da presença de Deus para ir para o inferno, que é o lugar da separação absoluta de Deus, no lugar da humanidade. É alguém que se coloca assim. Portanto, se amar significa isso, onde é que enquadra eu, em nome do amor, não poder me sentar com as pessoas que pecam? O que acontece é eu, em nome do amor, eu não vou me assentar com as pessoas que pecam e juntamente com elas pecarem. E fomentar mais o amor delas. Incentivar que elas continuem pecando e dizer tem nada a ver, isso é normal. É como diz aquela musiquinha, né? Tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Aí já é outro extremo. Aí já é aquele que está na rodinha, que não deixou os amigos e que vai receber por um outro motivo aquela que a gente às vezes já ouviu muito, né? Ah, não, o M é crente, mas o M é diferente, não é igual aos outros crentes, não. Tá, beleza, mas por quê? É porque eu estou pecando igual? Porque se for igual, que eu peco igual a todo mundo, que luz que eu sou? Que testemunho de Jesus que eu estou dando? Porque muitas vezes nós estamos ouvindo que nós somos crentes, mas não somos igual aos outros crentes chatos, não é porque a gente não fica pentelhando a vida deles. Às vezes é porque a gente está pecando igual e está incentivando o pecado na vida deles. Aí o negócio fica feio, né? Não tem luz na gente. Então,
Ah, essa música que a gente meditou muito na semana passada, que a gente passou hoje também aí, ela diz o quê? Eu me lembro muito bem de como era a minha vida sem ti. E hoje não existe mais imaginar a minha vida sem ti ou imaginar a minha vida sem Deus. Se isso for uma realidade na nossa vida, não existe essa conversa de não compartilhar. Não existe essa conversa de não me assentar com os pecadores. Não existe essa conversa de andar com quem é do mundo, de não andar com quem é do mundo. Não existe. Porque eu vou querer que eles conheçam isso. Porque se isso for verdade na minha vida e Jesus habita em mim, o Espírito Santo habita em mim, ele quer, através de mim, alcançar outras pessoas para trazer essa maravilha que ele está fazendo na minha vida. E se eu me recuso a fazer isso, ainda que a pretexto de não entristecer o Espírito Santo de Deus, e eu corto as minhas amizades, ainda que no melhor dos pretextos da santidade, isso não é verdade ou deixou de ser. Ou eu nunca conheci Jesus de verdade, ou ele já foi embora e eu não percebi. Eu estava longe, perdido, desacreditado, mas Jesus me achou. E me deu um abraço desses que tira a gente do chão. Quem já experimentou esse abraço de Jesus? Seja por sensações que às vezes o Espírito Santo permite, seja também e principalmente no que diz respeito à vida, ao olhar para a vida, à paz, que só o Espírito Santo de Deus pode proporcionar, que não depende de circunstâncias. Quem já sentiu esse abraço para a vida, não tem como não querer. Se ele ama, porque se ele abraçou, é presença de Deus. Se ele tem presença de Deus, esse que me abraçou quer abraçar outros e quer me usar para isso. E aí não existe essa de me isolar. Sou a sua casa agora e ele é o meu amor. Se eu sou casa de Deus, habitação do Espírito Santo de Deus, cujo fruto é amor, eu tenho que amar. E não tem como amar me fechando entre quatro paredes, seja da religião, ou seja de uma comunhão alternativa que está desvinculada da religião, mas que, igualmente, qualquer outra religião também está fechando em si mesmo e não está fazendo. Porque a gente isolou talvez ainda mais. A gente agora não se mistura com o mundo e também não se mistura com esses religiosos hipócritas. E o que você está fazendo é o quê? É o que a música diz, é um herege. Ainda que a nossa doutrina, do ponto de vista da teologia, seja a melhor possível, ela é uma heresia na medida em que ela viola a essência do evangelho, que é o amor para o próximo. Daí o nome da música é herege. E aquilo que eu mais condenei, mais critiquei, da outra música que a gente ouviu, né? E acho que a gente vai ouvir de novo. Aquilo que eu mais critiquei na religião é o que, na verdade, eu estou fazendo agora com gosto de gás, de outras formas, né? Eu vivia cego, solto no caminho errado, mas Jesus me achou. Ora, se eu vivia cego e solto no caminho errado e Jesus me achou, esse que é amor, ele vai querer me usar como instrumento para achar outros que estão cegos e que estão no caminho errado. Se ele não me usar para fazer isso, desculpa, ele não está comigo. Deve ter um diabo dentro de mim se passando por Jesus. Porque se é Jesus e é amor, não vai deixar o cego no caminho da cegueira, não vai deixar o pecador no caminho do pecado, sem me mandar para lá. E me capacitar, me dar poder para ser testemunha lá, sem voltar a pecar, sem voltar a comer do vômito que eu já comi, sem voltar a fazer as porcarias que eu fazia, até aquele tipo de mentalidade que eu tinha. Pode ser qualquer coisa que habita em mim. Jesus não é. Se já foi Jesus, já não é, ou nunca foi. Porque eu só, se de fato é verdade que eu era cego e agora vejo, e que eu estava preso, agora estou solto, estou livre, que é o que Jesus veio para fazer, libertar os cativos. Se eu era escravo do meu ego, e portanto morto em mim mesmo, e agora ele me libertou, e eu agora consigo e posso viver em corpo, e portanto experimentar a verdadeira vida. Se é verdade que eu estava no caminho errado e agora ele me achou, do mesmo jeito que ele se ocupou em fazer isso comigo, ele vai se ocupar enquanto me habita para proporcionar a mesma coisa para os outros, que ainda estão como cegos, presos e no caminho errado. Prisioneiros, aprisionados no caminho errado.
Ele vai fazer isso através de mim. Se não fizer, não é verdade. É claro que é um caminho. Quando eu entro em Jesus, quando Jesus entra em mim, quando eu sou batizado nele, eu não estou da noite para o dia pronto para absolutamente enfrentar tudo. Deus vai começar a trabalhar áreas na minha vida. E a minha vida é dele. E na medida em que ele trabalha essas áreas, eu já posso testemunhar nas áreas em que ele já começou a trabalhar. E nas áreas em que ele já começou a trabalhar, eu já posso ser referência para alguém, já posso ser luz para alguém. E eu que bebia e bebia descontroladamente e que saía dando cambalhotas e dirigindo o carro e colocando as pessoas em risco e agredindo as pessoas agora, porque a violência que estava escondidinha dentro de mim, quando eu fiquei leve com a bebida, agora ela está extravagando. Eu que bebia e perdia o controle, de repente estava traindo as pessoas que eu amava, porque agora perdi o controle sobre mim. Agora, discípulo de Jesus, e Jesus habitando em mim, o mesmo Jesus que sentava com pecadores e bebia com pecadores, e não era suco de uva, como muitos dizem, porque ninguém chama bebedor de suco de uva de beberrão, é porque era vinho mesmo. Esse mesmo Jesus que sentava com os pecadores e bebia o vinho dele com os pecadores, inclusive multiplicou e transformou água em vinho para os pecadores poderem tomar seu vinho, que em si não é problema nenhum. Esse Jesus que nunca se embriagou na vida, nunca se embriagou, porque ele nunca pecou e a embriaguez sim é pecado. Esse Jesus se sentava com as pessoas para poder ser referencial, para ser luz para eles, que possa dizer: se vocês quiserem beber de maneira saudável, eu estou aqui no meio de vocês para ser referência. Se vocês quiserem continuar bebendo irresponsavelmente, acabando com a vida de vocês, com o casamento de vocês, pagando multas altíssimas, perdendo a carteira de motorista e etc., agredindo e sendo agredido por causa da bebida, paciência, mas vocês não vão poder dizer que é porque nunca tiveram referencial e luz no meio de vocês, porque está aqui a luz sentada com vocês, tomando a cervejinha com vocês e discernindo a hora que é de parar e chamando o Uber para não sair para dirigir e colocar alguém em risco. E sabendo a hora de parar para não arriscar perder o meu controle e trair a pessoa que eu amo. E agredir o meu próximo a quem eu tenho o dever de amar. Não conseguir dizer não para as minhas paixões porque o álcool está me dominando. Vocês querem alguém de referencial para beber? Eu vou estar sempre com vocês. Pode me chamar. E eu venho com o maior prazer. Você só não vai me fazer beber para além. Porque eu tenho controle sobre mim, graças ao Espírito Santo, que hoje habita em mim. Eu não sabia beber. Hoje eu sei. Eu estava no caminho errado. Agora eu estou no caminho certo. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ir para qualquer lugar naquele que me fortalece. É verdade que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. É verdade. E eu vou buscar o discernimento de Deus, de acordo com cada fase em que eu esteja, etc. Se convém eu ir para lá ou ir para cá, ou não convém. Mas não é eu não poder entrar em determinados lugares. É como vocês sabem, alguns de vocês sabem, que eu falei com vocês no dia seguinte, com a maior tranquilidade do mundo. Eu estava numa. E estou falando isso só como experiência mesmo aqui para vocês, de testemunho pela graça de Deus. Que eu estava numa vez num evento de tênis e o pessoal me chamou para a gente ir para um lugar, como se fosse uma boate, um prostíbulo, um lugar onde as pessoas passam a noite e tem as mulheres lá que você paga para poder ficar com elas e etc. E me chamaram para ir, eu disse que não, tá bom, vou. E aí fui com eles, já tinha bebido um pouquinho, lá bebi mais um pouco. E eu tinha muita tranquilidade dentro de mim de que essa presença em Deus, esse poder do Espírito Santo de Deus em mim para amar o próximo, me permitiria estar num ambiente desse e não entristecer o Espírito Santo de Deus e amar as pessoas que ali estivessem, amar os meus amigos que foram comigo, poder ser referencial para eles de como ir num lugar desse, se tiver que ir. E passei a noite lá, eu saí de lá amanhecendo o dia. E eu diria que eu não pequei absolutamente nada, mas como
como Pedro diz, aquele que diz que não peca, pecou de novo, só de dizer que não peca, mas lá é dizer não peca e não pequei, mas como há um risco de eu sou tão frágil que talvez em algum... Agora eu posso garantir uma coisa, eu pequei menos naquela noite. Eu pequei menos, se é que pequei, do que no meu trajeto de casa até a igreja, para louvar a Deus e adorar a Deus. Eu não tenho a menor dúvida, a minha situação, o meu nível de consciência de por que eu estava ali, de quem estava comigo, de quem eu era naquele lugar, me levou para um lugar onde o meu nível de santidade foi maior do que o que eu imaginava que pudesse ser o melhor, do meu trajeto de casa até a igreja. Para ter ideia. Eu estava indo onde tinham pessoas cegas. Estava indo onde tinham pessoas aprisionadas. Que estavam no caminho errado. E eu poderia ser luz para essas pessoas. Como eu sei que eu fui luz para pelo menos uma pessoa durante toda aquela noite. Eu me esqueci o nome dela. Mas é porque a minha memória é fraca mesmo, hein, né? Porque eu estava doidão, não. A gente até ficou amigo de Instagram e tudo. Mas eu passei a noite com uma pessoa que está ali, que trabalha ali, que oferece o seu corpo ali, que vende o seu corpo ali. E eu paguei para passar aquela noite com ela. Mas usando o corpo dela? Não. Conversando com ela. Falando de amor com ela. Falando de coisas saudáveis com ela. Falando de Jesus de uma maneira tranquila com ela. Não ofensiva com ela. Tentando fazer com que aquela noite para ela fosse uma noite especial. E eu paguei exatamente para que, pelo menos por uma vez na vida, que fosse, por uma noite, ela pudesse receber um dinheiro, ser paga, mais bem paga do que normalmente nas noites normais, e para não ser violentada por nenhum homem safado sem vergonha que fosse lá para usar o corpo dela. Eu a amei, absolutamente a amei naquele dia. Como o Evangelho me diz para amar. E ainda que esse amor me movesse, me levasse para um lugar e para uma atitude que eu pudesse ser apedrejado e criticado pelas pessoas. Ora, se eu tenho que estar disposto a morrer, eu estou dizendo para todo mundo fazer isso? Não. Mas eu estou dizendo que a gente vai caminhando e Deus vai cada vez mais se aprofundando nas mais variadas áreas da vida da gente. E tem lugares que já dá para a gente ir sem ter risco de pecar. Tem outros que ainda não. Mas eu não vou trabalhar isso como uma virtude, eu não vou porque eu quero manter minha santidade, eu vou dizer eu não vou porque eu receio que eu ainda não seja capaz de ir nesse lugar. Mas colocar isso como um quebrantamento e como uma fragilidade e fraqueza minha, e não como uma carteirada de mais santo do que os outros. Porque quanto mais santo, tanto piores os lugares que você pode frequentar, no sentido de o quanto se peca naquele lugar ali. Do ponto de vista do que a gente chame de amor e entenda de pecado e que chame de pecado. Estou dando esse testemunho para vocês. Aliás, que está aqui? Está o Jeová de homem, aqui está o Jeová, só o Jeová de homem. Não, então acho que nem o Jeová estava nessa época. Mas eu já voltei para o meu hotel, eu já tinha mandado na noite, eu mandei para o pessoal da comunhão. Eu falei, gente, eu vou sair agora e eu não sei que hora eu volto. Falei para ele, então talvez eu nem entre na comunhão com vocês. Está aí o link, vocês entram aí, vão compartilhando, foi o ideal. Eu cheguei já no hotel, quase 6 horas. Tirei um cochilo, na hora da comunhão já tinha dormido, descansado. Entrei para a comunhão, no horário certinho ainda, entrei com eles. Passei a comunhão detalhando para eles como foi minha noite. Diante de Deus, diante da verdade, diante da luz, com um orgulho santo, porque não é um mérito meu, mas como aquele que julga está de pé, cuidado para que não caia, mas sabendo que aquilo, como Paulo diz, por que eu vou me orgulhar se eu, na verdade, tiver conseguido qualquer coisa, foi Deus em quem realizou através de mim. É a graça dele que me sustenta e que me permite. Então, não era um orgulho santo no sentido de, cara, que bonito ver o que Deus é capaz de fazer na vida da gente. E foi esse o compartilhar com o pessoal da transparência que sempre fui. E que sabia, inclusive, isso é libertador, inclusive, você saber que você tem alguém para quem prestar contas e que tudo que você fizer, você vai prestar conta para os seus amigos, para os seus irmãos. É como a Bíblia diz, confessai os vossos pecados uns para os outros para serem curados. Nesse caso nem era pecado, mas essa transparência de vida, ela é libertadora. Eu sei que eu tenho que dar satisfação para alguém, eu tenho os meus amigos, os meus irmãos da comunhão, e eu sei que eu vou dar satisfação da minha vida para eles. Isso me põe numa situação de muito mais alerta e de muito mais atenção na hora de decidir, eu vou para lá ou vou para cá.
Eu tenho condições de ir para ali? Não tenho certeza, então não vou. Eu só não vou? Não, não vou e vou dizer assim, Deus, que triste, né, Jesus, eu não ter tido condições de ir lá. Puxa, nunca vai ter luz do Senhor nesses ambientes? Pai, se for para eu estar lá, sendo luz para o Senhor, cresce em mim mais. Me dá a convicção de que eu posso ir amar as pessoas naquele lugar onde hoje eu tenho a impressão que eu não consigo. Porque se não for eu que dê alguém, Pai, mas alguém tem que poder ir nesse lugar em nome de Jesus, em nome do amor, em nome da luz. Alguém tem que ir lá para dar sabor para essas pessoas. No nome de Jesus, amém. Mas não dizer eu não vou para lá porque eu sou santo e ali só tem pessoas pecadoras. Se for isso, evangelho não é. Ou pelo menos não é o evangelho que o Espírito Santo tem, acredito eu, acredito ser o Espírito Santo tem ministrado no meu coração, né? Ah, são 10h31, a gente acabou não avançando de novo para os textos que eu quero ler com vocês. Então, a gente termina aqui. Termina assim, eu vou parar aqui, vocês vão continuar aí para dar esse espaço para vocês participarem. Mas os textos nós vamos ler que tem a ver com isso que a Inesita tinha falado. A gente, às vezes, até orientado, muitas vezes, que não pode ter esses movimentos, que não pode ter determinadas amizades, determinadas relações. Mas a gente vai ver nesses textos aí que a gente vai ler que é exatamente o contrário. O que a Bíblia nos diz é: você tem que parar de sentar à mesa e comer com gente que se diz crente e que está pecando e insistindo no pecado. Para de comer com essa pessoa e chama ela, diz para ela para com isso. Se ela não parar, para de comer com ela e para de cumprimentar ela com a paz de Jesus, porque não tem paz na vida dela, não. Um ponto, como a gente vai ver em 1 Coríntios, que Paulo vai dizer: essa pessoa aí, que está dizendo que é de Jesus, que está na comunhão com vocês, eu já entreguei a alma dela para o diabo. Porque ela está pecando e está querendo enganar todo mundo. E muito me surpreende vocês estarem tolerando ela aí e continuam comendo com ela. O que a Bíblia condena, o Evangelho condena, é a gente sentar com gente que se diz de Jesus, mas não é. Que está dando mau testemunho e a gente fomentando esse tipo de coisa. Isso o Evangelho diz, não faz isso. Você está fomentando a mornidão. Põe o cara para correr, põe a mulher pecadora para correr, da igreja, da comunhão, e diz assim: você está insistindo em manter nesse pecado? Uma coisa é a pessoa que está em pecado, mas está dizendo: me ajuda, eu estou tentando. Outros dizem assim: eu não quero saber. Não tem nada de errado nisso. Não tem? Então vai viver sua vida certa longe daqui. Aqui não, porque você está dando mau testemunho sobre Jesus, sobre o que é ser discípulo de Jesus. Porque o que você está fazendo não é amor. Você não está amando essa pessoa, as pessoas com o tipo de atitude que você está tendo. Por quê? Exatamente porque se essa pessoa for expulsa da comunhão, ela não vai mais poder se sentir morna, que a religiosidade proporciona isso para a gente. A gente se sente parte. A gente está morno. Pensa que está, embora não estando. Aí Jesus em Apocalipse vai dizer: antes você fosse frio. Como você é morno, eu estou para te vomitar da minha boca. Antes fosse frio. Por quê? Porque o frio sabe que está frio e corre quando está quente. O morno pensa que está quente, nunca vai procurar o lugar quentinho. Então esse tem que ser expulso da comunhão. Desculpa, eu não vou te cumprimentar com a paz de Jesus, porque não tem paz na sua vida. Muito pior, eu vou ministrar o tormento na sua vida em nome de Jesus, para ver se em meio ao tormento você corre para a cruz. Eu não vou ministrar a paz. Jesus disse: você não pode. Não é Jesus, mas o Velho Testamento é um dos profetas que vai dizer: paz, você não pode dizer paz, paz, onde não há paz. Não pode ministrar paz onde não há paz. Paz aos que são da paz e tormento aos que são do tormento. Para o bem deles e em nome do amor. Por isso, Paulo vai dizer lá no texto que a gente vai ler na semana que vem, ele vai dizer: eu já entreguei a alma dele para o diabo. Não, eu já entreguei o corpo dele para o diabo para ver se pelo menos a alma dele, no final dos tempos, acaba sendo salva. É dizer assim: não tem, olha aqui, diabo, deixa eu te falar, não é a igreja de Jesus, que a igreja, o texto diz assim, salvo engano, Pedro vai dizer: aquele que está em Cristo, o maligno não toca. Ou seja, aquele que faz parte da igreja de Jesus, o maligno não pode tocar. Quando Paulo diz assim: eu já entreguei para Satanás o corpo desse cara, safado, sem vergonha, que está queimando o nome de Jesus, e que não ouve a gente, o que Paulo está dizendo é: igreja ele não é, tá? Quando ele diz entreguei para Satanás, ele está dizendo assim:
ele não é da igreja, ele não é a igreja de Jesus, ele não está protegido. Está liberado para você aí. Porque o cara vai tomar a chicotada do cão, porque ele não faz parte de Jesus, não faz parte da igreja, ele não está nessa mornidão, e ele vai sentir tanto frio, ele vai sentir tanta fome, ele vai sentir tanta sede, e como filho pródigo, ele vai lembrar de, caramba, meu pai. Nossa, mas eu tenho até vergonha de voltar de ir para lá. Mas eu vou. Eu vou chegar e vou dizer para ele me tratar pelo menos como um empregado, mas eu não posso ficar nesse lugar terrível que eu estou aqui. Ele está com frio, ele está com fome, ele está com sede. E quem está cercado pelos irmãos da igreja, acobertando o pecado e a vida errada, a vida de falta de amor, nunca vai sentir isso. Por isso que naquele dia vai dizer, mas Senhor, eu comi à mesa com vocês. Ele vai dizer, eu nunca conheci vocês. Por que eu nunca conheci vocês? É porque as suas atitudes mostravam isso, não eram atitudes de amor. O texto lá era aquele, o cara estava mantendo relação sexual com a madrasta, com a mulher do pai dele. E a igreja estava aceitando. Isso não é amor, cara. Você não vem me dizer que é do evangelho com esse tipo de prática, porque você não é, você está se enganando, isso é mornidão. Você está gelado e vai começar a sentir o gelo do lugar onde você está. Porque a igreja não vai estar aqui para ajudar você a se sentir morno, para ser mentira na sua vida. Porque você está perdido e você vai começar a se enxergar como perdido. O diabo vai ser uma assombração na sua vida. Você vai andar pelos lugares e vai sentir um frio na espinha de medo. Tu vai sentir a chicotada do cão nas suas costas. Para você lembrar de como é bom o amor de Deus. De que o Pai está aqui para cuidar de você. Mas ele não vai cuidar de você com você usando as pessoas, fazendo maldade para as pessoas. E agir como se nada tivesse errado, nada tivesse acontecendo. Eu já entreguei o corpo dele para o diabo para ver se, no final, pelo menos a alma dele é salva. Isso é o que Paulo diz nesse texto que a gente vai ler de 1 Coríntios 5. Agora, o inverso de como tratar, na verdade, o pecador a gente tem que amar. O pecador a gente tem que ser o que, como o Jeová enfatizou, o que Jesus fez para os pecadores da época dele. Não os isolou, eles não viviam para o evangelho, Jesus não ficava ali dando sermão para eles. O sermão que Jesus dava era para os fariseus hipócritas. Seus hipócritas. Jesus, a pregação que Jesus chamava a atenção de pecador era para quem estava dizendo que era da luz e não era, que era da religião e não vivia a religião, que era da lei, mas não cumpria a lei, seus hipócritas. Vocês são terríveis, hein? Agora, com os de fora, o que ele era amigo, porque ele sabia que quando as pessoas o conhecessem, independente do que ele dissesse, as pessoas iam querer ser como ele. A presença dele ia transformar as pessoas. A presença dele em amor ia fazer as pessoas também quererem a inspiração dele para viver em amor. E Jesus disse: quem ama não peca. Eu não preciso ensinar a pessoa aqui os mandamentos. Porque se ela tiver a mim dentro dela, e a vida dela for movida por essa presença minha, ela não vai violar um preceito da lei, mesmo sem nunca ter ouvido falar sobre lei. Então a gente continua, aí a gente lê na semana que vem, e acabei falando sobre o que a gente vai ler, mas aí eu abro então para vocês, quem quiser fazer um complemento, comentar, questionar, pode ficar à vontade aí. Se ninguém tiver, aí eu vou passar então de novo. A gente vai terminar com essa sequência das músicas. Dessas 3 músicas que está na playlist que eu mandei hoje, uma é a que fala Jesus me achou, que é essa ideia do que a gente leu alguns trechos aqui. Eu mandei o trecho, a letra lá no grupo também, para a gente meditar nela e dizer se isso é verdade na minha vida, eu tenho que me mover em direção ao próximo para isso ser verdade na vida dele. E se isso não é verdade na minha vida, eu tenho que me assustar e dizer, Deus tem misericórdia de, Jesus, de mim e me acha de verdade. Aí essa Olha, música serve? Sim, sim, Jeová, antes de finalizar aí, só queria compartilhar por favor. um testemunho aqui, uma experiência muito bacana que aconteceu ontem aqui em casa, aqui comigo. Só lembrando que eu ainda estou aqui de observação aqui nessa recuperação da cirurgia. Sim, E sim. aí foi
bateram lá em frente, em casa, para serem atendidos, e aí eu vi algumas pessoas com a Bíblia na mão. Eu já imaginei que poderia ser as minhas testemunhas, né? Testemunhas de Jeová, primeira frase. Ou evangélicos, mas não era da Igreja Católica aqui da Ceilândia, inclusive da igreja que eu me batizei, igreja que tem uma história bacana na minha infância, mas não era nem sobre a igreja, E sobre a religião. Foi, só curiosidade, é Igreja Católica carismática, não? não, católica tradicional Ah, mesmo. tá. A Uhum. igreja, Uhum. essa, se pode se dizer convencional, né, na igreja Porque os católica. carismáticos fazem mais esse trabalho, né? Que bom que os outros também estão fazendo mais hoje. Que bom. Ah, sim. Sim. E aí, dois senhores, a gente começando a conversar, começamos primeiro da palavra de Deus, se estendeu sobre outras experiências. Um dos rapazes também tinha feito a mesma cirurgia que eu no mesmo local, e aí pôde compartilhar sua experiência. Mas o fato é que, à medida que a gente vai se desarmando, se abrindo, a gente permite Deus falar conosco e termos experiências com o Espírito Santo que muitas vezes a gente não tem, porque a gente se arma, né? A gente se coloca numa posição assim de preconceito, de, de que é superior, de superioridade, não permite. Não foi o que aconteceu naquele momento, porque eu simplesmente, por ter tempo, por estar disponível, me permiti ser ministrado ali por aquelas pessoas. E foi impressionante, por isso que eu estou compartilhando aqui, como Deus falou comigo, como foi um momento agradável em cima de respostas que eu estava querendo, que eu estava buscando diante das minhas orações, a maneira com que Deus usou aqueles homens, aquelas pessoas para responder, e usando até textos da Bíblia assim de maneira inusitada, porque é, ele, o rapaz teve uma postura que é perigosa, que é aquela de abrir a Bíblia aleatoriamente, né, para ler Aí aleatoriamente. ele fala, ai, meu Deus. Eu falei, meu Deus, eu também Ajuda, tenho certa ajuda ele misericórdia. aí, Jesus, ajuda nós aqui. E foi uma palavra bem fora do convencional, que não sei nem se ele entendeu muito bem ali o que Deus estava querendo para aquela palavra, mas eu entendi. Eu entendi como uma resposta daquilo que eu estava procurando, estava buscando. E eu acho que vem muito confirmando isso que você ministrou hoje, que é permitir Deus falar e Deus agir, Deus se manifestar em uma estrutura fora do convencional, né? Fora daquilo que as pessoas intitulam como sagrado. Então, colocar Deus numa caixinha e achar que ele só fala, só age daquela maneira. E ontem foi mais uma prova disso, e eu fiquei muito, muito, muito feliz e queria compartilhar com vocês. A partir do momento que a gente se abre, se dispõe, se permite ouvir Deus nas coisas pequenas, fora do convencional, às vezes Deus está com resposta, está trabalhando e está indo a, em busca de responder aquilo que você está ansiando, e muitas vezes a gente não percebe porque não se permite. Graças a Deus não foi o que aconteceu ontem, e eu tenho certeza que muita gente também recebeu resposta de Deus hoje, através da sua palavra. Obrigado aí Amém. pela ministração. Bem, e que bom que no que você vê, possivelmente também aqueles irmãos que estiveram lá e que foram te visitar e que foram Jesus e Deus para você, possivelmente eles tenham saído edificados também e muito Sim, provavelmente foi, tenham sido Jesus para eles, viu? Muito foi o bacana. que eles, foi o que eles disseram, foi o que eles Ah, falaram ontem. Testemunhou isso aí também. Ó. que legal. Cara, quando Jesus está é desse jeito. Quando Deus está é a coisa mais linda. Que bom. Amém. Mais alguém? Alguma coisa? Ou a gente passa aí as músicas? Então, eu vou passar, como faltam 16 minutos, acho que vai dar tempo aí de passar as três, que uma tem 6 minutos, a outra 4 e a outra mais 5 minutos. Então, vamos passar essa Jesus Me Achou, depois esse Herege, que é uma música bem poética, né? Muito inspirada, e Cinesita. E aí depois, então, vamos passar outro, só um segundo, que é Como é Bom Poder Acordar, que é, de novo, para a gente ter essa sensação de, caramba, é bom demais ter Deus, ter Jesus, acordar com essa certeza. Porque se é bom assim e eu amo, não tem como. Eu tenho que pautar minha vida para compartilhar isso, para o indo de Marcos 16:16, enquanto
quanto eu estou indo pelo mundo fazer discípulos, né? Trazer mais gente para essa beleza. Isso tem que ser realidade na minha vida. Sim, Nesita? Não, depois das músicas já vai encerrar, né? Sim, Não vai voltar, não, né? querendo falar. Não, a gente volta se alguém quiser falar, mas fica liberado para quem quiser sair. Se for sobre o que a gente está falando, o ideal é falar agora. Se for sobre outra coisa, a gente fala em seguida a música. Não, é só isso que eu estava querendo saber, né? Que Deus abençoe vocês aí. E Amém. no olha, Wêmer, se eu estiver falando muito, atrapalhando o seu currículo aí, você pode falar, tá? Sem chance, é Eu você. acabo. Se tiver alguém falando muito aqui, só eu. Vocês que tem que falar que eu estou atrapalhando. Vocês sem chance de eu atrapalhar. Mas foi muito bom o seu testemunho aí. Eu, eu fui edificada, né? Porque eu acho que a forma seria essa. Aham. Desde quando eu avancei um pouco mais no conhecimento de Deus, né, na comunhão com Deus, que eu vendo a vida de Jesus, e muitas vezes a gente vive na igreja diferente, não faz do jeito que Jesus fazia, né? Aham, verdade. Então a gente precisa procurar essa força, essa, né, essa determinação para você se manter firme nesses ambientes que você sabe que as coisas que acontecem ali são coisas que não edificam, né? São Isso. coisas que você precisa de estar firme para você ser luz, para você influenciar e não ser influenciado, né? Que Deus abençoe. Amém, Deus amém. abençoe, nos abençoe você, né? Que Deus abençoe cada um que está na comunhão hoje, né? Amém. Que Deus abençoe a recuperação aí do Jeová, a Cirleide também, que Deus nos abençoe essa semana. Amém. Saúde pra você. Então, mais alguém? Então eu vou passar então a sequência das 3 músicas, tá bom? A gente deve passar um pouquinho aí, acho que não também, 13 minutos quase que vai dar também. E aí, quando a gente terminar, alguém querendo falar, de minha parte, fica à vontade, que meu horário é para vocês mesmo. Vou compartilhar aqui. Eu estava longe. Então é isso, gente. Se ninguém tiver mais nada aí, Deus abençoe todo mundo. Mas se alguém tiver alguma coisa, Deus abençoe de todo jeito. Então, valeu, até o próximo domingo, então. Deus abençoe. Boa semana aí, com muito amor. Amém. Boa semana a todos. Com Deus. Bom dia. Boa semana e Deus Amém. abençoe a todos. Boa semana. Amém, amém, Sirlene.